Olá pessoal, Arthur Grelli falando e nesse vídeo eu vou te mostrar se vale a pena comprar imóveis de TextDeed ou Texel. Esse vídeo aqui é o vídeo mais importante que você vai ver sobre esse assunto, porque ele vai te mostrar quais são todos os riscos e quais são os benefícios desse negócio, tá? Existem sim bastante risco, existe sim bastante benefício fazendo esse negócio, e eu me sinto aí um pouco capacitado de falar, porque eu trabalho com isso, eu já comprei diversos imóveis de TextDeed, continuo comprando também, já perdi muito dinheiro com isso, já entrei em muito conto da carochinha aqui, já perdi dinheiro, já acreditei em coisas que não existem e também já ganhei dinheiro com essa estratégia, então eu quero te mostrar os dois lados da moeda, tá? Eu me considero aqui uma pessoa que tem propriedade para te falar porque eu já trabalho com isso, eu já fiz isso, eu já mexi com isso. Eu não estou falando de achismo, estou falando de algo que eu já fiz e eu acredito que esse vídeo tem um potencial gigantesco de te orientar se você deseja comprar imóveis de TextDeed ou se você já compra talvez. Esse vídeo vai ser fundamental porque até o último segundo desse vídeo eu vou mostrar aqui coisas que talvez você nunca imaginou e nunca pensou por esse lado, e isso pode fazer total diferença se você já está comprando ou se você deseja entrar nesse negócio. Então, dito isso, eu já quero te pedir, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí talvez a não perder dinheiro, vai ajudar muita gente a entender que talvez esse negócio não é para ela e vai ajudar muita gente a confirmar que esse negócio é para ela e que ela quer entrar nesse negócio, ou que você quer continuar nesse negócio ou entrar nesse negócio. Então, compartilha com o máximo de pessoas, já deixa teu like aqui embaixo e segue o canal, porque vai vir outros vídeos na sequência desse daqui, mas eu falo isso aqui mais pra frente, tá? Então vamos agora para 5 passos importantíssimos que eu vou falar para você durante esse vídeo, que você não pode perder nenhum deles, porque senão você vai estar perdendo uma peça importante do quebra-cabeça. Então vamos agora ver os 5 passos na tela importantíssimo aqui, tá? O primeiro passo é você entender que imóveis de TextDeed é somente uma estratégia de aquisição. E eu vou te falar o porquê que é uma estratégia de aquisição. TextDeed aqui nada mais é do que você conseguir comprar propriedades do condado, da prefeitura, vamos dizer assim, com um grande desconto. Por que com um grande desconto? Porque o condado ele está leiloando, ele está vendendo a casa de um proprietário que não pagou a dívida de IPTU. Então, via de regra, o leilão começa com o valor da dívida. Então, imagina que existe uma propriedade aí de 300 mil dólares, por exemplo, e essa propriedade tem uma dívida ali de 10 mil dólares de IPTU. A prefeitura está tentando cobrar daquela pessoa, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, depende ali de cada condado o prazo, mas o condado ali está tentando fazer aquela cobrança, a pessoa não paga, outra pessoa paga aquela dívida para ela, passa o prazo ali que ela deveria quitar aquela dívida, ela não quitou, o condado vai fazer o quê? Vai vender essa propriedade, vai leiloar essa propriedade pelo valor da dívida, para que essa dívida ela possa ser paga para a pessoa ali que talvez comprou o tax lien dessa propriedade, tá? E ela possa pagar de volta para o investidor que pegou, ou se ninguém comprou, o condado poder pegar essa propriedade, fazer a venda dessa propriedade ali pelo valor da dívida e pegar esse IPTU de volta, tá? Não vamos entrar muito nesse detalhe de como funciona tudo isso, porque vai ter outros vídeos falando sobre isso, mas eu quero que você entenda como é que funciona isso. Então, quando você tem um condado, a prefeitura leiloando essa propriedade, e você trabalha com investimento de imóveis aqui nos Estados Unidos e você quer comprar aquela propriedade, o que você está fazendo? Você está comprando uma propriedade, um imóvel normal, é um imóvel normal, mas você está comprando ela em um leilão de TextDeed. Então, o que acontece? Isso é uma estratégia de aquisição. Você vai aprender a comprar naquele leilão, vai aprender quais são as regras daquele leilão, vai aprender quais são os riscos, os benefícios, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas basicamente você não está fazendo um negócio de TextDeed, você está trabalhando com imóvel nos Estados Unidos. Você vai comprar para reformar e vender, você vai comprar para reformar e alugar, ou você vai comprar e vai revender do jeito que está. Faz sentido para você? Isso não é um negócio de TextDeed, é um negócio de imóvel. Você está fazendo flipping, locação, repassando para outra pessoa. Então, o TextDeed, você precisa entender que é uma estratégia de aquisição. Se você entende que isso é uma estratégia de aquisição, você vai abrir um pouco a sua visão agora para os outros tópicos que eu vou falar para você, que é o passo 2. Qual é o passo 2? Você precisa entender, analisar os números daquele imóvel naquele local. Se isso é uma estratégia de aquisição, então o segundo passo é analisar os números do imóvel. Você precisa aprender a analisar esses números. Por quê? Porque você está comprando uma propriedade. Quando você está comprando aquela propriedade, você vai comprar para reformar e vender, para reformar e alugar ou vender do jeito que está. Então, para você fazer isso, você precisa saber se você está pagando um preço bom. Arthur, mas você falou que está pagando o preço da dívida, então é um preço bom. Sim, mas muitas vezes o leilão começa ali com 10 mil, por exemplo, o mesmo exemplo, mas vai para 150, 200 mil, 250 mil dólares. A gente não sabe quanto é que vai acabar o leilão, tá? Então vamos considerar aí o valor qualquer que vai acabar o leilão. Você precisa entender quanto é que vale aquela propriedade do jeito que ela está. Quanto é que vale aquela propriedade depois de uma obra? Que tipo de obra eu tenho que fazer para vender ela pelo preço máximo do mercado?
Que tipo de obra eu tenho que fazer somente para alugar aquela propriedade? Quanto é que eu vou gastar ali? Qual é o meu retorno? Para você entender tudo isso, você não vai somente em sites como o Zillow, por exemplo, que o Zillow mostra lá, o Zillow Estimate, o Pipo Paulo colocar aqui na edição para vocês verem, tem ali um valorzinho, né, que o Zillow fala que vale uma propriedade, por exemplo. Não seguir por esse número. Esse número aí é uma média das vendas de todas as propriedades naquele raio dali que está aquela propriedade, e muitas vezes aqui nos Estados Unidos, a venda é por rua. Talvez uma casa na rua aqui, na rua A, por exemplo, ela venda por 300 mil. Talvez uma casa na rua B, que é a rua de trás, não vende por 300 mil, vende por 200 mil. Acontece muito nos meus mercados. Eu perdi muito dinheiro fazendo isso. Por quê? Porque eu fui ensinado a entrar no Zillow ali e olhar aqui. Ah, essa casa vale 100 mil, 200 mil, 500 mil aqui, ó. Tá mostrando o valor aqui. Esse valor não existe, não é assim que você olha. Por quê? Porque pode existir diferenças das propriedades que estão na mesma área. Talvez uma propriedade A está dentro de uma área que vai estar na escola de nota A, de nota máxima. E na rua de trás, ou talvez 1 milha de distância, a escola dali já não é a mesma escola, é a escola B, por exemplo. Isso acontece. Então o preço daquela propriedade B, que poderia ser usada porque está dentro da média que o Zillow vai puxar, né, o raio de distância, aquela propriedade não vale os mesmos 300 mil, ela vale muito menos do que isso. Se você não sabe isso, você vai ser levado, né, a entender que aquela sua propriedade que você está querendo comprar vale 300 mil porque aquela casa dali vendeu por 300 mil perto dela. Só que aquela casa que vendeu por 300 mil não tem nada a ver com a outra em relação a comparativo. Aqui nos Estados Unidos existe uma expressão chamada de comps, que são os comparativos dela. Quais são os comparativos? São propriedades idênticas à sua, que tem a mesma quantidade de quartos, mesma quantidade de banheiro, tem a mesma quantidade de square feet, está na mesma área, e quando eu falo a mesma área, não é só área de distância, é entender se naquela área ali tem uma escola que muda o preço da casa. Talvez nessa rua de trás tem um monte de casa abandonada e jogada, e na rua da frente tem muita casa sendo reformada. Então o preço daquela rua ela é maior do que a rua de trás. No meu mercado, por exemplo, no Tennessee é assim. Tem muitas áreas que estão abandonadas, nós começamos a entrar nas áreas para revitalizar aquela área, e a área ela é toda abandonada. Então a gente escolhe uma rua e começa naquela rua ali. Começa a comprar todas as casas daquela rua. Então o preço dessas casas dessa rua, elas vão subindo, mas não significa que a rua de trás tem o mesmo preço. Por quê? Porque eu estou reformando uma rua inteira e a rua de trás está toda jogada ainda. A gente vai ter que começar depois na rua de trás. É óbvio que o preço da rua de trás vai subindo um pouco, mas ela não é a mesma coisa do que essa rua daqui. Então você precisa entender isso. Por quê? Porque senão você vai comprar errado. A sua estratégia de aquisição vai estar errada. Você vai ser levado a entender ali que você está comprando um bom negócio e não é. Então o que você tem que entender é isso, é que os números eles são bastante importantes. E se você comprar errado, você vai perder dinheiro. No Tax Deed tem uma coisa que acontece muito, né? Só para a gente finalizar esse tópico número 2 aqui, que é o seguinte. No mercado tem um ditado aqui que fala que o difícil é comprar certo, né? É comprar uma boa oportunidade, porque o dinheiro está na compra, né? Quando você compra. Então o mercado está muito aquecido, é difícil às vezes você encontrar boas oportunidades, você encontrar bons imóveis. Então você está ali competindo com outras pessoas que estão querendo comprar para fazer flipping, locação, e eu estou falando de uma compra normal, tá? Então a dificuldade da compra ela existe porque é muita gente querendo comprar, não estou falando de tax deed, estou falando normal. O que acontece? Então, a dificuldade no negócio normal de compra de propriedades é encontrar bons negócios, tá? Então, as pessoas têm aquela dificuldade da compra. No tax deed, a dificuldade ela não é na compra. É facílimo você comprar uma propriedade de tax deed. Minha avó de 80 anos que nunca ouviu falar nisso, se ela quiser amanhã, ela consegue entrar no site aí de qualquer condado aqui e participar de um leilão ali ao vivo e comprar uma propriedade. Então, a dificuldade do tax deed não está na compra. Completamente diferente do que um cenário normal. Então muita gente até é levada ao erro, né, de achar que consegui encontrar uma propriedade tax deed, consegui achar a lista, consegui comprar a propriedade e acha que aí é onde acabou o negócio, foi onde eu errei. Quando eu comecei nesse negócio, eu comprei dois terrenos quando eu iniciei comprando no tax deed e eu, funciona, é muito top, que bom, tal, aprendi correto, muito show esse negócio aqui, só que era o problema. Que eu achava que a compra ela era o que ia determinar se ia dar certo ou não o negócio. E não é só isso no tax deed, a compra é a parte mais fácil do negócio. Você tem que entender qual é a saída do negócio de tax deed. Por quê? A gente entra agora no tópico número 3. Porque você precisa entender como é que funciona as escrituras dessa propriedade. Por que tu está falando disso? Porque para você vender essa propriedade, você tem que repassar ela para um investidor ou para outra pessoa que queira comprar e você tem que passar a escritura sua, no seu nome, para essa pessoa. Qual é o grande problema aqui? É que a escritura do tax deed ela é completamente diferente da escritura normal. É um tipo de escritura chamada de quiet claim deed.
Essa escritura é somente uma transferência de titularidade que o condado, que a prefeitura faz, ou seja, a prefeitura quando está vendendo esse imóvel no leilão, ela retira a titularidade, a propriedade da pessoa A que perdeu essa casa no leilão e transfere para você. É uma mera transferência de titularidade. E nessa transferência de titularidade, o condado ele te joga a responsabilidade de você analisar se tem dívida, se tem qualquer outro tipo de pendência, se, por exemplo, se existem herdeiros ou não naquele negócio, se as pessoas do leilão foram notificadas. Acontece um montão de coisa daí que você precisa entender se realmente o processo foi feito de maneira correta. Então o condado, ele fala assim, olha, eu só vou retirar as dívidas de IPTU, vou retirar um mortgage aqui, talvez um ou outro lien, mas você tem que fazer o seu trabalho de pesquisa para ver se não tem nenhuma outra pendência. É sua responsabilidade. Eu estou somente repassando essa propriedade para você. Então ela te dá essa escritura chamada de Quiet Claim Deed. Essa escritura ela não te dá nenhuma garantia, nenhuma segurança que tá tudo perfeito, não teve nenhum outro problema nessa transferência de escritura. E qual é o grande perigo disso? É que é o outro tipo de escritura, que é a mais conhecida, chamada de Warrant Deed. Estou pedindo o pessoal colocar aqui na tela para vocês. Essa é a escritura normal, que numa compra normal de propriedades aqui, você recebe essa escritura. E essa escritura, ela faz o quê? Ela transfere a titularidade de A para B, porém ela garante que essa escritura está sendo transferida livre de toda e qualquer pendência, todo e qualquer gravame, todo e qualquer lien, toda e qualquer responsabilidade, dívida, pendência, o que é que seja do dono A passando para B. O A está falando, eu estou garantindo que não existe nenhuma pendência nessa propriedade, eu estou repassando para você a titularidade dela e estou passando para você também essa garantia que não tem nenhuma dívida. Isso é geralmente feito dentro de um cartório, tá? O cartório que faz essa transferência. Quando você está trabalhando com imóveis de tax deed, essa transferência não acontece no cartório. Não tem aqui, que é uma title company, né? Não acontece aqui uma coisa chamada de title search, que é como se fosse uma pesquisa que o cartório faz com os advogados do cartório na escritura da propriedade para ver se ela tem dívida, para ver se ela tem pendência, para ver se ela tem qualquer outro gravame ali. Isso não acontece, o condado ele simplesmente passa para o teu nome e acabou. O outro tipo de escritura, que é o warrant deed, é feito dentro de um cartório. O cartório faz toda essa triagem na escritura, vê se tem pendências, vê se tem pendência no nome do dono da casa, ou seja, se ele deve dinheiro para alguém, alguém entrou com ação contra ele para pagar e colocou aquela casa como garantia. Olha todo esse processo de transferência de um para outro, desde lá de trás até hoje. Então o cartório faz esse trabalho com os advogados lá dentro para garantir que quem está comprando está pegando essa propriedade livre de qualquer embaraço, livre de qualquer pendência. E quando isso acontece, eu vou te falar agora do tópico número 4. É que você precisa entender o que é o title insurance. Por quê? Porque quando esse cartório ele faz todo esse processo, ele fala que a propriedade está limpa de qualquer pendência, esse tem um nomezinho chamado de Clear Title. O que é o Clear Title? É como se fosse uma certidão negativa no Brasil. O cartório fala, olha, essa escritura está limpa, não tem nenhuma pendência, nenhuma dívida nessa escritura. E aí, o tipo de escritura de Warrant Deed, tá? Não é a escritura que o condado te dá, porque o condado nem faz isso dentro do cartório, ele só passa para você direto. Então, quando o cartório faz isso numa escritura normal, ele fala para quem está comprando o seguinte, olha só, você quer contratar uma coisa chamada de Title Insurance. O que é o Title Insurance? Você quer contratar, vou traduzir aqui, vai ficar fácil. Você quer aqui contratar um seguro, tá? Para colocar nessa operação de compra e venda, porque se eu, cartório, errei, se eu deixei de ver alguma dívida, se os advogados da gente não conseguiu ver alguma pendência que tinha naquela casa, qualquer coisa, nós estamos te vendendo a possibilidade de você pegar um seguro no preço da compra. Você comprou a casa, por exemplo, por $100 mil, por exemplo. Então, eu estou te dando um seguro de $100 mil, que é o valor que você está comprando nessa propriedade, que se qualquer pendência acontecer depois da sua compra, qualquer coisa anterior aparecer, qualquer pendência, qualquer herdeiro, qualquer dívida, qualquer coisa, você tem protegido 100% do capital que você usou para comprar essa propriedade, porque os 100 mil vai ser utilizado para poder pagar essas dívidas e tudo mais. Arthur, mas se a dívida for superior aos $100 mil, o que vai acontecer? Você vai acionar essa seguradora e ela vai te mandar um cheque para você, dono da propriedade, de $100 mil, que é o valor que você gastou na compra. E ela se resolve lá com o cartório, ela se resolve com quem vendeu, mas você que comprou aí, você contratou uma coisa chamada de Title Insurance. Então, os imóveis de tax deed, os imóveis de leilão, ele não tem o Title Insurance. Ele não vai conseguir isso. Por quê? Porque os cartórios não são eles que fazem esse processo de transferência. É o condado que passa direto para o seu nome quando você compra.
Então o cartório vai dizer assim, para ficar bem fácil de explicar, o cartório vai dizer assim, eu não confio no processo que o condado fez de leilão. Eu não sei se notificou todo mundo, eu não sei se eles fizeram a pesquisa, na verdade eles nem fizeram, porque o condado não faz isso. Então nós não vamos entregar para você esse seguro. Por quê? Porque se acontecer qualquer problema, é a gente que vai pagar o pato aqui, vai ter que pagar esse seguro para você para recuperar esse dinheiro. Como não foi a gente que fez esse processo, nós não seguramos isso. E aí você não tem, quando você compra imóveis de tax deed, você não tem naturalmente uma coisa chamada title insurance. E aí qual é o grande problema disso? Além de você não ter essa segurança, essa garantia que não tem nenhuma pendência, é que você vai perder a maioria dos seus compradores. E aí entramos no ponto 5 aqui, que você precisa entender quem são os compradores dos imóveis de tax deed e dos imóveis normais. Por que você está falando isso, Arthur? Porque aqui nos Estados Unidos, a maioria, 99% das pessoas, 98% das pessoas que compram imóveis aqui nos Estados Unidos, elas não compram à vista. Elas compram financiada, elas compram no banco. Quem vai morar, compra no banco. Pega ali os juros 2,8%, 3% ao ano e financia esse imóvel daí praticamente sem pagar nada de juros, porque é muito barato. Ela só tem que dar ali uma entrada e acabou, que é geralmente pequena. Então ela financia esse imóvel. Mas o cara que faz flipping, ele pode pagar cash também. Ele pode pagar cash. Só que quando ele for vender essa propriedade para alguém fazendo um flip, ele vai vender para alguém que vai morar. Esse alguém que vai morar vai comprar financiada. E aí qual é o grande problema? Os bancos, eles não financiam propriedades que não tenham o title insurance. Olha só o perigo. Então agora você tem um imóvel na sua mão de tax deed que não tem o title insurance, que não pode ter naturalmente o title insurance, e você agora quer vender essa propriedade para talvez alguém que vai morar fazendo um flip nessa propriedade, e essa pessoa daí, quando ela for comprar a propriedade, nunca falar, nós não financiamos essa propriedade porque ela não tem o title insurance e você não vende essa propriedade. Aconteceu comigo quando eu comecei. Eu encontrava pessoas para poder comprar minha propriedade, estava super feliz no começo, fiz vídeo falando e tal, não sei o quê. Aí o cartório pegava essa propriedade porque eu já tinha comprado essa casa do condado, tá? Já tinha pego, na verdade, diferente do condado. Eu peguei na mão de uma pessoa aí que deu BO, não funcionou. Então eu peguei essa propriedade, beleza, peguei ela, não sabia nada disso, comecei a vender essa propriedade. Encontrei compradores super rápido, beleza. Essa pessoa pegou a propriedade, a gente foi para o cartório para fazer o fechamento dentro do cartório. O cartório começou a fazer o title search, que é a pesquisa nessa escritura para ver se tinha alguma pendência. Não tinha nenhuma pendência de dívida, mas era propriedade de tax deed. E aí o cartório falou, essa propriedade é de tax deed, nós não podemos te dar, Arthur, o title insurance. E aí falou para a pessoa que estava comprando, olha, você não pode pegar o title insurance, porque essa propriedade é do tax deed. Quando isso aconteceu, a pessoa lá, o americano, que quer que você estivesse comprando, falar, então eu não vou comprar essa propriedade porque eu não posso ter title insurance. Se eu não posso ter title insurance, eu não posso financiar no banco. E mesmo que eu não esteja comprando agora com o dinheiro do banco, amanhã eu quero vender essa casa para alguém que vai morar. Ou eu quero alugar essa propriedade, um dia eu quero vender essa propriedade. E essa pessoa que vai comprar, certamente vai comprar financiada, então eu não quero comprar essa propriedade. Além disso, eu não tenho a garantia se tem alguma pendência para trás. Porque o title insurance, ela me segura no valor da compra. Se acontecer alguma coisa amanhã, eu estou garantido. Eu estou garantido que não tem nenhuma pendência aqui. E aí você morre com abacaxi na sua mão, porque você não pode vender essa propriedade para 98% praticamente do público que compraria essa casa, porque eles compram financiado. Arthur, então não é um bom negócio isso aí, porque se não pode fazer nada disso, não é um bom negócio. Não é que não é um bom negócio. Existe sim uma maneira de você limpar essa escritura, você pegar esse title insurance. E a maneira mais comum, que é a que eu vejo funcionar e que eu fiz e que eu vejo pessoas fazendo que funciona dessa forma, é você contratando um advogado, para esse advogado fazer um processo chamado de quiet title. É uma ação que ele entra na corte, onde basicamente, resumindo aqui, ele basicamente vai pegar todo o processo feito pelo condado de leilão, vai pegar todas as notificações que foram feitas, vai ver se todo mundo que deveria ser notificado foi de fato notificado. Arthur, mas o condado para fazer leilão, ele precisa notificar a pessoa. Aí onde entra outro ponto que ninguém fala sobre isso, mas que eu vou te falar agora para você não perder dinheiro nisso. É que a notificação do condado pro leilão não é a notificação que a pessoa que recebeu a carta assinou falando, eu recebi essa notificação. Essa notificação muitas vezes volta como pessoa não encontrada no endereço, casa está fechada, o aviso de recebimento não foi entregue, ou seja, foi enviado para casa e voltou para o condado, mas ninguém assinou. Ou algumas pessoas assinaram, imagina que a pessoa que está perdendo a casa pelo leilão morreu. E ela tem um filho ali em Atlanta, tem outro filho em Boston, outro filho está não sei aonde, e outro ninguém sabe onde é que está. São herdeiros. Esses herdeiros deveriam receber essa notificação e deveriam assinar todos eles. E provavelmente talvez um faltou ali assinar.
Então o advogado vai ter que ir atrás de toda essa galera, vai ter que ali pegar para poder fazer o processo na corte, mas o condado não, o condado ele considera que foi notificado e faz o leilão e tira a propriedade. Então esse é um dos exemplos que acontecem, que o advogado vai ter que pegar isso, vai ter que encontrar essas pessoas, vai ter que ir para a corte, para o juiz falar, ok, essa casa realmente é sua, ok, todo mundo foi notificado, ok, não tem nenhuma pendência, para aí sim você conseguir emitir esse title insurance. Tá? Alguns condados deixam também você ficar com a propriedade por um tempo, sem fazer esse processo todo, você não vendeu, passou alguns anos ali, aí as title companies, os cartórios, eles entendem que, ok, passou muito tempo já, ninguém reclamou essa compra, não apareceu ninguém falando que era dono, tá tudo certinho, nós podemos te dar aqui o title insurance. Então, se você não sabe de tudo isso, você fica perdido, você acaba comprando uma propriedade com a estratégia de vender muito rápido, você não vai poder vender muito rápido, porque 98% do seu público não vai comprar. Arthur, mas tem pessoas que compram. Lógico que tem pessoas que compram. Tem pessoas que compram sem esse seguro, Arthur. É lógico que tem pessoas que compram sem esse seguro. Funciona. Porém, você está com um público muito reduzido. Faz sentido? Você tem que entender quem é seu público, para quem você vai vender. Você reduziu demais as pessoas que você vai entregar essa propriedade se você não fizer esse processo. Geralmente quem vai comprar são pessoas que entendem do processo de leilão, que sabem o que é isso. Elas poderiam comprar diretamente, mas talvez você está entregando para ela uma boa oportunidade. Ela entende daquilo e ela quer assumir aquele processo de, ok, vou comprar do jeito que está para eu fazer isso. Ou não, vou comprar do jeito que está para eu ficar 2, 3, 4 anos com a propriedade e eu conseguir ali, por exemplo, fazer esse processo depois naturalmente. Arthur, tem outras empresas aqui que fazem, empresa na Califórnia que faz e tal. Eu já entrei em contato com essa empresa e o que eles falam é o seguinte, nós fazemos o processo, mas não é garantido, porque a gente talvez não consiga concluir isso. Então não é garantido, não tem garantia que você vai conseguir fazer. Talvez tenha algumas poucas empresas que façam, advogado faz, acho que o melhor caminho é através do advogado. E o ponto aqui não é que funciona ou que não funciona. TaxSell, TaxDeed é um bom negócio. É uma boa estratégia de aquisição, se você souber tudo isso que eu estou falando, se você souber todos esses steps, se você souber como identificar os números da propriedade, se você souber o que é de fato os comparativos da propriedade, se você souber que tipo de escritura você está pegando, se você souber agora o que é um title insurance, como é que você pode resolver isso, se você souber tudo isso, é sim um bom negócio. Por quê? Porque você pode ter a possibilidade de comprar boas propriedades com um desconto muito grande. Então acontece, é um bom negócio, eu compro bastante, mas eu já perdi muito dinheiro no começo. Eu já vi muito brasileiro cair nesse continho aí que é simples de comprar e vender muito fácil e perder muito dinheiro com isso. Já vi bastante. Eu só não quebrei porque eu fui perseverante de ir para cima, porque senão eu ia perder o dinheiro da minha sogra, então eu tive que aprender como funcionava, eu tive que ir para cima. Tudo que eu tô falando aqui, eu aprendi na prática, perdendo, porque eu tinha comprado propriedades aqui e não sabia nada disso. Fui aprendendo isso no caminho. Eu acabei aprendendo e continuei no negócio, mas aí adequei a minha estratégia para como funciona isso. Mas eu conheço muito brasileiro que perdeu muito dinheiro, 50 mil, 80 mil, 70 mil, 100 mil dólares nesse negócio, 10 mil dólares. Eu conheço muitos que perderam porque não sabe disso que eu tô te falando. Então, se você chegou até aqui, eu quero te apresentar 2 vídeos que eu fiz. Esse primeiro vídeo aqui, eu falo sobre como você vai analisar corretamente os números de imóvel aqui nos Estados Unidos. E esse segundo vídeo aqui, eu falo como é que você vai analisar e entender como funcionam as escrituras de imóveis de leilão de tax deed aqui nos Estados Unidos, tá? Assista esses 2 vídeos que vai te ajudar bastante a entender. Eu vou entrar com detalhes nesse vídeo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.